O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho chegue em nossos corações e perdoe todos os nossos pecados. Vamos juntos rezar. Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Mãe de Jesus. De novo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Uma salva de palmas a Nossa Senhora. Bem bonito. Sentados aqueles que podem. Amados irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu gosto sempre de rezar Ave Maria, porque Nossa Senhora é a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Sua vida é uma inspiração para nós, e ela nos ajuda a compreender a palavra de Jesus, que por vezes nos parece difícil demais, não é verdade? Então, Nossa Senhora, como mãe mestra, nos ajuda a compreender o que seu Filho Jesus hoje nos ensina. Mas, como ia dizendo, é uma alegria estar aqui e poder celebrar, presidir esta celebração, esta Eucaristia, com todos vocês. Já estive aqui às 11 da manhã e celebrei aqui outros dias da semana. Ontem celebrei na comunidade São Francisco de Assis, hoje cedo na Santa Teresinha do Menino Jesus, e assim, pouco a pouco, vou conhecendo a Paróquia Sagrada Família aqui de Jardim Camburi. Agradeço o generoso convite do Padre Sagrilo, vosso vigário paroquial, com a devida permissão do vosso pároco, o Padre Adenilson, um grande amigo, muito querido. Já nos conhecemos desde o período de seminário, fomos contemporâneos no seminário. Ele chegou 2 ou 3 anos depois de mim. E o Padre Sagrilo foi tanto aluno do Padre Adenilson quanto meu também.
do padre Adenilson, aluno de moral, e o meu aluno de direito eclesiástico, né? Então são dois queridos, dois grandes amigos. Eu me chamo Padre Hiller. Eu sou padre da Arquidiocese de Vitória já há 23 anos. E algumas pessoas têm me perguntado: e qual é a sua paróquia? Eu não tenho paróquia. Eu sou desparoquiado. E por isso eu pude aceitar esse horário para celebrar aqui com vocês. Na Arquidiocese eu tenho outra função. Eu sou vigário judicial, presidente do Tribunal Eclesiástico, portanto lido com as causas judiciais da Arquidiocese. E também professor de direito eclesiástico. Mas o mais importante, o mais agradável não é isso, evidentemente. É estar aqui com vocês, celebrando esta Eucaristia, nesse 12º domingo do tempo comum. Assim, tendo me apresentado, ficamos mais próximos e nos tornamos mais conhecidos e fica tudo muito mais agradável, certo? Pois bem, agora vamos olhar com atenção para o texto do Evangelho de hoje. Jesus fala aos seus apóstolos, portanto, ele fala à igreja, porque tudo que se refere aos apóstolos se refere à igreja, uma vez que os apóstolos, começando por Pedro, que é o primeiro entre os iguais, são símbolos da igreja. Jesus está falando à igreja, a igreja que somos nós somos a igreja. Não só o Papa, os bispos, mas todos nós formamos com o Papa e com os bispos a igreja de Jesus, não é verdade? E você vai ser padre? Hã? Seu nome é Bernardo. Aqui está o futuro pároco de vocês, viu? O Bernardo. Muito prazer. A ele uma salva de palmas. Muito bem. Olha aí que lindo. Vamos ver se... Ah, muito bem. Só que agora eu não posso brincar com você, Bernardo. Que graça. Pois é, queridos irmãos. Então, como ia dizendo, tudo que Jesus fala aos apóstolos, fala à igreja. Porque os apóstolos são símbolos da igreja. Portanto, o que Jesus está falando hoje à igreja? Ele está nos exortando à coragem. Por isso ele diz a nós: não tenhais medo. Não é a primeira e a única vez que Jesus disse isso à igreja. Há outras passagens do Evangelho que Jesus também nos fala: não tenhais medo. No Evangelho é proibido ter medo, porque para ser cristão não pode ser medíocre. É necessário ter a coragem das coisas grandes e difíceis. Por isso muitos não querem ser cristãos, porque eles não têm a coragem das coisas grandes e difíceis. A coragem de crer, a coragem de anunciar Jesus, a coragem de testemunhar Jesus, a coragem de ser cristão católico, a coragem de ser fiel à palavra de Deus, à doutrina da igreja, em todas as realidades, circunstâncias e situações. A coragem de valorizar a vida e de promover a dignidade humana. A coragem de assumir uma vocação, de ter um ideal, uma causa para lutar. A coragem de constituir a família, a coragem de educar os filhos, a coragem de trabalhar segundo os parâmetros apresentados pela palavra de Deus, a coragem de rezar, a coragem de praticar as obras de caridade, a coragem de ser um outro Cristo numa sociedade neopagã, a coragem de fazer Jesus conhecido e amado por todos, cumprindo o mandato missional de Jesus: ide por todo o mundo e a todos anunciai-me. Fazei com que eu me torne conhecido por todos. Fazer Jesus conhecido e amado, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. A coragem da vida missionária,
A coragem de ir, não ficar. Ele não disse à igreja ficar, ele disse ide. A coragem de ir. Para ir é preciso ter coragem. Porque não somos nós que escolhemos o local, o lugar para onde queremos ir. É Ele que nos envia aonde Ele precisa ser conhecido e amado. E disse Jesus: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Não vos deixarei sozinhos jamais. E esta é a razão da nossa coragem. Não porque somos simplesmente homens e mulheres valentes, mas porque Jesus está em nosso meio. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Se você realmente acredita que Jesus está no meio de nós e que esta é a razão da coragem da igreja, então aplauda o Senhor. Mais forte. Jesus está aqui, sim ou não? Ele está no meio de nós, sim ou não? Esta é a razão da nossa coragem. Eu não vos deixarei sozinhos jamais. Eu estarei sempre com vocês. Eu venci o mundo e em mim vocês vencerão também. Por isso, não tenhais medo. A coragem da igreja, a coragem dos papas. Olha a coragem do Papa Leão XIV. Vocês estão gostando do Papa Leão, sim ou não? Estão gostando do Papa, sim ou não? Então ao Papa uma salva de palmas, bem bonito. A coragem dos mártires de ontem, dos mártires de hoje. E quem são os mártires? São aqueles que com coragem testemunharam Jesus, a fé, dando a própria vida, como Cristo na cruz, derramando pela fé o seu sangue. A coragem dos nossos primeiros irmãos na fé. Foi por causa da coragem deles, é por causa da coragem deles que nós estamos aqui hoje. Porque nós não somos os discípulos da primeira hora. Nós não somos os operários da hora primeira. Nós estamos aqui em razão da coragem deles. Ontem foram eles, hoje somos nós. E amanhã ou depois serão outros, graças à nossa coragem. É preciso ter coragem, porque foi pela coragem que esta comunidade cresceu. A coragem de ir adiante. Não tenhais medo. O medo. Quem é que nunca sentiu medo? Quem que nunca sentiu medo? O medo não pode ultrapassar os seus limites. Porque quando o medo ultrapassa os limites, ele nos assombra e nos amarra, ele nos impede de ir para frente. A vida é para frente, a evangelização é para frente, a família é para frente, a missão é para frente, a minha vocação é para frente, o meu trabalho é para frente, é para fazer e para promover a vida que deve sempre para frente, nunca para trás. Mas quando o medo ultrapassa os limites, ele nos amarra dentro de nós mesmos. E nós não vamos mais para frente. Dentro dos limites, o medo até ajuda a gente a ser cauteloso, por exemplo. Mas fora do limite, ele nos cria certas dificuldades. Aliás, diga-se de passagem, tudo que ultrapassa o limite é prejudicial, não é verdade?
Uma brincadeira para além dos limites pode se tornar uma ofensa, não é? Dirigir acima da velocidade permitida, ultrapassando o limite, é um risco muito grande, a si e os outros, não é verdade? Trabalhar além dos limites também não faz bem. Dormir além dos limites também não faz bem. Comer além dos limites também não faz bem. Olha para mim, por exemplo. E mais do que eu, Padre Sagrilo. Olha, não faz bem. Exercitar-se além dos limites não faz bem. Tudo que ultrapassa os limites é prejudicial. Então nós vamos pedir a Jesus que nos ajude a manter os nossos medos dentro dos seus limites, para que seja um fator de cautela, para que ele não nos crie dificuldades. Pois bem, há uma outra passagem no Evangelho muito interessante. Jesus diz assim: não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não pode matar a alma. Antes temei aqueles que podem levar a alma para o inferno. Quem é que pode levar a alma para o inferno? É uma pergunta que não quer calar. Vocês têm dois grandes padres na comunidade. São dois bons pregadores e bons catequistas. Então agora faço uma pergunta catequética. Quem é que pode levar a alma para o inferno? Quem acertar... Como é que é seu nome, minha filha? Melissa. Quem acertar vai ganhar um presente da Melissa. Eu? Quem é que pode levar a alma para o inferno? Vamos? Hã? Nós mesmos. Parabéns, uma salva de palmas. Às vezes, fiz essa pergunta em outras homilias. Alguém disse: o pecado, o diabo. Não. Nós não, Jesus diz, não pode ter medo nem do diabo, viu? É o diabo que tem que ter medo de você, não você. Quando eu sinto que ele se aproxima, eu digo: você não se aproxime, porque eu vou te dar um pontapé e vou fazer você voltar lá para onde você veio. É ele que tem que ter medo de mim, não eu que tenho que ter medo dele. Eu recebi o batismo, a crisma, a Eucaristia, confesso o Senhor Jesus presente na Eucaristia, o adoro no sacrário, rezo o rosário, rezo com a comunidade, sou inserido na comunidade, sou cristão, discípulo missionário de Jesus, pratico as obras de misericórdia, exercitando a caridade, coisa que o diabo não faz. Portanto, eu posso mais do que ele não pode mais do que eu. Não tenhais medo, disse Jesus. O diabo nada pode fazer com você, desde que você não chegue perto dele. É um cão amarrado, que não vai te morder, desde que você não se aproxime dele. Mas voltando àquilo que estava falando, Jesus está dizendo, em outras palavras: temei antes a vós mesmos. Explico. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos deu um grande presente, um dom. Ele nos criou a sua imagem e semelhança e nos fez livres. Livres. Nem Deus, nem o diabo interfere na liberdade. Deus não interfere, tampouco permite que o diabo interfira. Porque a liberdade, o que é a liberdade? É um dom precioso de Deus. E para que serve a liberdade?
para que a criatura encontre já nesta vida o seu Criador e Pai. Portanto, amados irmãos e irmãs, a liberdade, segundo a mentalidade bíblica, diferente do que muitos pensam, não é fazer o que quero, com quem quero, onde quero, na hora que quero e no lugar que quero. Isso é uma outra coisa, um outro conceito, uma outra ideia, que quem sabe Deus assim nos permita um outro momento para refletirmos sobre isso. Basta por agora dizer que a liberdade é um dom de Deus, cujo objetivo é nos levar ao encontro com aquele que é o nosso Criador e Pai, o próprio Deus. Mas quando a criatura humana usa de maneira errada a sua liberdade, isto é, de modo imoral ou amoral, e sobre esse assunto o pároco de vocês sabe muito melhor do que eu, porque ele é professor de moral, mas quando o homem usa de maneira errada a sua liberdade, isto é, de modo imoral, ele se desvia de Deus. É aí que o diabo entra. Porque o homem usa de forma errada a sua liberdade, abrindo brechas ou portas para o diabo, e ele entra. Então o homem se desvia de Deus. Deus vem pelo norte, o homem vai pelo sul. E fora de Deus o homem não pode se salvar. Fora desse encontro, o homem não se salva. Santo Agostinho de Hipona dizia: aquele que te fez sem ti, não pode te salvar sem ti. Para te fazer, Deus não precisou de você, mas para te salvar, Ele precisa de você. A salvação já aconteceu. A morte de Jesus na cruz e sua gloriosa ressurreição já nos abriu as portas da eternidade feliz. Cabe ao ser humano alcançar a salvação que Ele na cruz já nos deu. Portanto, somos com Ele corresponsáveis pela salvação que Ele nos deu. A salvação é um dom, é Deus quem salva, mas alcançá-la depende de mim e de você. Portanto, é uma responsabilidade que está nas nossas mãos. E se não sabemos usar a liberdade com responsabilidade, corremos o risco de perder aquilo que Ele nos deu, que é a salvação. Por isso Jesus diz, em outras palavras, trocadas em miúdos, no português claro, antes temei a vós mesmos. Ou seja, eu sou uma grande ameaça para mim mesmo. Eu sou um grande risco para mim mesmo, se escolho me desencontrar de Deus. É uma questão de escolha. O que é que você hoje quer escolher? Você não está obrigado a uma coisa ou outra. O que é que hoje você quer escolher? No término do Evangelho, Jesus disse assim: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu o testemunharei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar, preste atenção, veja como é sério e grave, veja o tamanho da nossa responsabilidade. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Eu não posso ser feliz negando quem eu sou.
Eu não posso me sentir filho de Deus se eu nego o próprio Deus e a filiação. Se eu não considero este lugar, ele não tem sentido para mim. Que sentido teria a minha vocação se eu negar o meu sacerdócio? Que sentido teria a vocação da maioria dos presentes, como homens e mulheres casados, se você negar o matrimônio, a família? Que sentido teria os teus filhos se você negar o dom da paternidade, da maternidade? Que sentido tem a humanidade se nega a natureza humana? Que sentido tem a vida quando se nega a vida? Este lugar é para mim sagrado porque eu não o nego, antes eu o reconheço como tal. Eu não posso dizer que eu sou católico se eu nego Jesus. Entendem? Por isso, Jesus disse: aquele que der testemunho de mim será por mim testemunhado diante do Pai. Mas aquele que me negar, por mim também será negado diante do Pai. O que eu mais desejo é que vocês entendam o tamanho da nossa responsabilidade. O quanto é sério usar com responsabilidade a nossa liberdade, na consciência de que a salvação Ele nos deu, eu só preciso alcançá-la. Bom, vocês já devem ter percebido que eu falo muito. Mas, hoje, celebrando lá na Santa Teresinha do Menino Jesus, quando eu disse isso, começou um cochicho e alguns começaram a rir. E eu disse assim: mas por que vocês estão rindo? O que foi que falei de engraçado? Eles disseram: não se perturbe, Padre Ili, porque o Padre Adenilson fala muito mais. Ai, que consolo. Então vou falar mais 45 minutos, ok? Não farei isso com vocês. Vai ficar para uma próxima, né? Da próxima vez falarei 90 minutos. Porque aqui me disseram que em Jardim Camburi há um povo muito bom, muito simpático, muito acolhedor. E eu estou vendo que isso é verdade. Mas eu estou constatando o que não me disseram. E é bom que eu constate o que ainda não me disseram. Que em Jardim Camburi, especificamente nesta paróquia, há um povo muito santo. Amém? A vocês uma salva de palmas. Bem bonito.